Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, missionário João Batista Ferreira para mais um pequeno vídeo. Como vocês estão vendo aqui, eu vou reagir hoje a um vídeo do debate do nosso católico, né, Ariel, e um professor de história, né, um professor protestante chamado Lucas. Ariel é historiador da Igreja Católica. Foi um debate muito interessante de quase 2 horas no canal de um pastor protestante. Eu peguei um corte aqui do vídeo para vocês. Eu queria que, se vocês tiverem a oportunidade de seguir o canal do Ariel, ele tem muita coisa para nos instruir. Foi aconselhado até pelo irmão João Batista, mas eu já seguia ele há pouco tempo atrás. Um colega que nós temos aqui, João Batista, ele é um apologista também, ele vai e manda o link do canal do Ariel, e eu já conheci e acabei gostando ainda mais. E ele fez um debate com esse pastor, com esse estudioso protestante que se denomina professor de história, e foi bem interessante. Se vocês me perguntassem, dissessem assim, quem ganhou o debate? Eu não gosto de utilizar essa palavra, quem ganhou. Mas com as escrituras, Ariel mostrou o que é ser um bom católico e como encontrar a doutrina católica contra as heresias protestantes aqui, dentro das escrituras. O Lucas usou um pouco de falácias e retóricas que não convém aqui julgar, mas alguns pontos aqui a gente vamos pegar desse debate. Eu vou colocar aqui para vocês um pequeno vídeo aqui de uma argumentação que o Ariel passou sobre a questão da imposição das mãos, né? A sucessão apostólica através da imposição das mãos. O Ariel, ele não aprofundou todo o tema, né? Ele, com a capacidade gigantesca, não aprofundou todo o tema porque não daria tempo. Eu peguei outros versículos aqui para aprofundar melhor o tema com vocês sobre essa questão de imposição das mãos. Mas repito, Ariel, historiador, apologeta, capacitado para debater. Foi um belo debate, Ariel. A maioria dos protestantes que viram o debate, eles se inclinaram um pouco para o lado de Ariel, tanto pelo conhecimento como pelo carisma, né? Mas principalmente pelo conhecimento que ele mostra das escrituras, e o Lucas, ele ficou meio que perdido em alguns momentos nesse debate. Vamos ver, aí depois a gente vamos comentar e vamos mostrar para vocês nas escrituras a sucessão apostólica através das mãos, né? Nos seus degraus de bispado e também de diaconato, tá certo? Vamos lá. Outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo está exortando ali o Timóteo, né, bispo de Éfeso, seu protegido, né, ele está exortando a Timóteo, e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje, e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né, porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele, ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério e São Paulo impõem as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Ah, como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno.
mas ainda assim eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui, se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma. Olha, pausar um pouquinho aqui para a gente. Aí vocês prestem atenção quando vocês verem. Eu estava assistindo a live completa, é bem interessante, né? Chega a ser empolgante as respostas do Ariel, mas vocês prestem atenção que essa justificativa, Ariel começou explicando bem a questão de como o tema aqui era a questão da imposição de mãos. O Lucas vai colocar que não era só pelo um carisma, a imposição de mãos não era para transmitir nada. E o Ariel está aprofundando o tema para mostrar sobre essa questão. Eu coloco para vocês aqui, com a Bíblia Amato Soares, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ali onde começa a igreja, essa imposição de mãos ela já começa. A gente tem na questão surgiu essa questão entre os apóstolos. Tem que fazer tudo na igreja, tem que pregar, tem que fazer obras caritativas, como é que vai ser? Os apóstolos disseram, não, vamos ter que colocar diáconos para fazer essa função, e ali surgiu o diácono, né? No capítulo 6, ali eles escolhem, pegando do verso 3 até o 6, escolhem 6 camaradas, entre eles o primeiro mártir Estevão, né? E ali eles vão colocar esses camaradas que já estão cheios do Espírito Santo, já foram batizados, vão impor as mãos sobre eles, vão enviá-los em missão, para fazer essa missão, né? Olha, preste atenção que no verso, pega só aqui somente o 6, para mostrar para vocês, vai dizer assim, ó, apresentaram-no diante dos apóstolos e estes, depois de terem orado, impuseram-lhe as mãos. A palavra do Senhor ia se espalhando cada vez mais, multiplicava-se o muito número dos discípulos em Jerusalém e também uma grande multidão de sacerdotes aderia à fé. Aí está falando da questão das convenções judaicas, né? Mas preste atenção no verso 6, que tem essa imposição das mãos sobre os diáconos, os 6, e eles vão entrar em missão. Olha só, aqui na Bíblia, Mato Soares. A gente vamos escutar mais um pouco o Ariel, aí vocês vão entender mais quando esse camarada, ele vai falar sobre essa questão, o Lucas, sobre essa questão, e ele acaba falhando por ter uma teologia muito rasa protestante, apesar de ser um professor de história, acaba falhando. Vamos ver mais a argumentação do Ariel. O que foi imposto nele pela imposição das mãos. Eu queria devolver a pergunta para o Lucas sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor. Né? Então, os seus pastores, ou eu achei bem interessante esse termo que você usou no início, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos. Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Olha a interpretação dele, ele fala que aqui não tem nenhuma sucessão apostólica. Ele chega e fica meio abismado quando o Ariel fala, você é pastor, Lucas? Porque olha só a argumentação dele para mostrar de onde vem a autoridade, né? Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Por quê? Nenhuma igreja, ela depende da... Vou melhorar aqui. Você não recebe o Espírito Santo de homens. Tá? O dom aqui que é designado para Tito, o dom aqui que é designado para Timóteo, o dom aqui... Vocês prestem atenção que ele fala, vocês não recebem o Espírito Santo de homens. Mas em que meio o Espírito Santo vai caminhar no meio do seu povo? Qual é a fórmula? Se a gente for olhar um pouco para as Escrituras, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos,
São Paulo vai perguntar aos discípulos de João que tinham ingressado na fé cristã: recebeste o Espírito Santo? O discípulo de João fala: não, nós não. Vamos pegar o texto aqui para nós ver. Vai ficar bem mais claro para vocês quando pegar esse texto aqui, olha. Pegar aqui ao vivo e a cores, né? Não estava nem ensaiado aqui, mas veio em minha mente agora quando ele falou essa questão aqui, ó. Repara só, no verso 2, começando no verso 19, ó. Melhor dizendo, no verso 1 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele falou aqui, ó. Nós recebemos o Espírito Santo da mão dos homens. Preste atenção. E como é que o Espírito Santo vai caminhar no meio da sua igreja? Olha. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. E aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhe: vós recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Esses camaradas eles já tinham abraçado a fé, mas uma fé ainda sem o conhecimento pleno da revelação. Preste atenção, eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Porque através do batismo é derramado o quê? O Espírito Santo. Aí vai continuar, o verso 4. Paulo disse-lhe: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome de nosso Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhe as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os 12. E preste atenção, nesse capítulo, aqui vocês perceberam que o Lucas falou não bate. O Espírito Santo ele não vem de uma maneira miraculosa, ele vem através do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele foi derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, promessa do Pai, e ele começou no meio apostólico, que esse meio apostólico foi, com a pregação, foi crescendo e a igreja foi desenvolvendo. E aí começou a ter o batismo, olha. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O próprio Espírito Santo vai agir na pessoa dos apóstolos e vai transmitir a graça santificante, que é oriunda dele próprio. Olha só, vai continuar o Lucas falando as suas argumentações meia tortas, ó. Que é designado para esses, eles vêm de presbíteros que não têm sucessão apostólica neles, no sentido de vierem de algum dos 12, né? Nem Paulo, ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos, né? Porque a gente precisava, no século III, fechar quem teria essa autoridade, porque realmente no século XIII... Olha, ele falou nem Paulo. Paulo, de fato, não falou essa questão. Precisava ele falar com a boca, o seu próprio corpo demonstrou aquilo que ele necessitava. Para Paulo receber tamanha autoridade, né, essa tamanha autoridade foi dada no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Se a gente for ler, vai estar assim no capítulo 13, no verso... Vamos pegar aqui no verso 2. Olha, certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para o qual eu os chamei. Barnabé ainda estava sendo... Barnabé, tio de São Marcos, fala um tio, fala um irmão. E quem? E Paulo, que naquela época ainda era, no capítulo 3, ainda era chamado de Saulo, né? E aí vai continuar, né? O Espírito Santo foi que pediu aos apóstolos, em meio ao culto, né? A Santa Missa, né? E aí vai continuar. Separai para mim Barnabé e Paulo, a fim de realizarem a obra da qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram-lhe as mãos sobre Barnabé e Paulo e os deixaram partir. Olha, preste atenção novamente aqui a Bíblia da CNBB falando essa questão. Preste atenção e aí ele vai concluir, né? Vou ver se eu consigo concluir aqui esse pequeno vídeo. A gente tem muita heresia, muita judeu-cristianismo, gnosticismo para tudo quanto é lado, montanismo. Então a Igreja Católica, ela vai... não a Igreja Católica, né? As igrejas antigas, as igrejas pré-episcopais, elas... Repare que ele não quer concordar
que a igreja ela sempre foi católica, mas no fundo ele sabe que foi católica, né? Ele fala, não é a igreja católica, mas sabe que foi, né? Começam a tentar criar uma ordem hierárquica que também não existia, porque você tinha mulheres presbíteras, você tinha diaconisas, e não tem como uma mulher, né, em se encaixar nessa hierarquia. Olha, a diaconisa, se for estudar a história da igreja, por causa do seu esposo que era diácono, pode até a gente entender. Na era primitiva, né, na igreja católica, lá no seu início. Mas a mulher como presbítera, não. Aí já é uma invenção do nosso irmão Lucas, né? A pré-episcopal antiga. E só explicando o contexto histórico, a sucessão apostólica mesma, ela só consegue provar que tem algum apóstolo que vem isso vai sendo construído só depois do século V. Aqui no Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos. Olha, aqui ele falou de Tito, e a gente vamos pegar um pouquinho aqui, porque essa imposição de mãos dava uma autoridade a mais àqueles que recebiam. Olha, preste atenção que o próprio Tito, no próprio capítulo, se a gente for pegar aqui o capítulo 1, verso 5, Tito, Paulo vai dizer a Tito, olha, capítulo 1 da carta a Tito, capítulo 1, verso 5, eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo o que estabeleceres, anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Aqui a palavra ancião vai designar muitas vezes presbítero, né? Paulo vai dizer que deixou Tito em Creta para ali ele estabelecer anciões, ou, numa linguagem melhor das Sagradas Escrituras, presbítero. Assim, a Ave Maria fala ancião. No verso 15, olha só a autoridade de Tito. Eis o que deveis ensinar, prega e defender com toda a autoridade, é que ninguém te menosprezes. Por que São Paulo falou isso para Tito, né? Nesse verso 15 do capítulo 2 da carta a Tito? Com toda a autoridade, porque Tito tinha uma autoridade apostólica. Já pensou se fosse hoje no tempo dos protestantes, Tito chegasse lá querendo organizar tudo, ia gritar um de lá do meio e dizer, não, aqui nós temos a Bíblia, você não vai organizar nada, Tito. Preste atenção como a igreja ela sempre teve a sua hierarquia, e essa hierarquia ela tinha autoridade para consagrar novos presbíteros, para organizar a liturgia e para fazer com que essa igreja caminhasse com a graça do Espírito Santo que era derramado sobre os sacerdotes, os bispos e os sacerdotes que faz parte, e os diáconos que faz parte desse corpo místico de Cristo, dessa hierarquia da igreja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos que vamos, bora. Salve Maria e que viva Cristo Rei.